Queridas irmãs, caríssimos companheiros, com muita alegria nós estamos de volta para realizarmos o estudo hoje de número 36º em torno das cartas de Paulo, com o título O Reino da Morte e a Misericórdia. Eu gostaria de iniciar abraçando a todos os nossos companheiros que nos acompanham através do intercâmbio favorecido pelo YouTube. Basta logar com a sua conta no link que está sendo disponibilizado na Rede Amigo Espírita, para que vocês possam intercambiar conosco, apresentando questões, comentários dentro do tema, que nós prometeremos que vamos nos esforçar para tentar atender, sabendo que a carga, a intensidade é muito grande. Inclusive, nós agradecemos a audiência. Nesse momento, nós temos a nossa companheira de tarefa, de equipe, Cleusa Severino, que é tarefeira nossa, que está, portanto, responsável por recolher algumas dessas perguntas, filtrando-as para nos ajudar, tanto no Facebook quanto no YouTube. Sem delongas, vamos começar o nosso trabalho. Nós estamos estudando especificamente as cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e que agora, nesse momento, nós vamos fazer a leitura dos versículos que estão para tentarmos analisar nessa noite, à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. O texto é intitulado Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Versículo 12, afirma Paulo: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Continuando o verso 15. Mas não é assim o dom gratuito da ofensa. O dom gratuito como a ofensa, me perdoe. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Vamos ficar por aqui. Bom, queridos amigos, o nosso trabalho hoje, ele vai ser um grande desafio para todos nós. Na última semana, nós iniciamos as reflexões em torno desse versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Nós discutimos um pouquinho sobre o símbolo que estas palavras ensejam para nós. É um conteúdo que sem a doutrina espírita se torna muito complexo a gente aprofundar. Porque precisamos tirar o espírito da letra
para que não morramos com a letra. Paulo está se referindo aqui às tradições que envolvem o primeiro livro do Pentateuco mosaico, ou seja, a Gênese. Ele está se referindo ao conhecido pecado original. Ele está, portanto, fazendo alusão à figura de Adão. O convite que o Senhor fez para Adão no paraíso. O desafio que ele apresentou para Adão não se alimentar do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O contexto de Eva, o contexto da serpente, a indução da serpente, a sedução, a conspurcação de Eva e o envolvimento do próprio Adão, que cedeu às influências, aos reflexos que estavam instaurados dentro dele e, por assim, todos conhecemos, ele comeu do fruto e veio a queda do paraíso. Estão recordando das nossas abordagens da última semana? Pois bem, sabemos que temos corações que estão vindo ou que vão estar assistindo esse estudo a primeira vez. Eu os convido para acessar a Rede Amigo Espírita e acompanhar os estudos anteriores, como também o próprio site da nossa Casa FEAC. Vocês vão encontrar também a seleção dos estudos. O que importa para nós aqui, para iniciarmos, é dizer o seguinte: Adão é um símbolo que ele pode ser entendido ou analisado à luz da doutrina espírita como a raça adâmica que, degradada de mundos superiores ao nosso, vieram para cá para repararem os seus erros, porque comeram de um fruto que foi alertado para que não comessem. Mas também nós podemos trazer aqui uma reflexão sobre o Adão íntimo que existe dentro de nós. A razão e Eva representando os nossos sentimentos. Porque somos seduzidos não no plano da razão. Nós somos envolvidos, convidados dentro do mecanismo que define os nossos sentimentos. Porque a razão estabelece a filosofia. Mas o que vai ser implementado dentro de nós é o movimento da vida. E a implementação se dá por emoções que vão desenvolver os nossos sentimentos. E vamos, portanto, estabelecer o piso da nossa morada espiritual. Então, por exemplo, quando nós vamos falar de mediunidade, a faculdade que o espírito tem de se intercambiar, a mediunidade ela é favorecida pela nossa capacidade, pela nossa possibilidade de perceber o que vem de fora. Mas o que nós recebemos vai ser decodificado pela junção da manifestação dos nossos sentimentos que vão acionar o plano da elaboração que está em Adão. Mas o primeiro aspecto a ser despertado é o sentimento. E a razão, no caso Adão, tem a função de organizar, de gerenciar a metabolização do que vem de fora, que vai definir a alimentação, portanto, nossa, ou, vamos dizer assim, vamos rejeitar aquele tipo de alimentação, porque a razão já entende que essa alimentação não favorece a evolução do espírito. Então eu estou tentando aqui simplificar, para ficar bem inteligível para todos, como que funciona o mecanismo da nossa intimidade e a importância da gente estudar a movimentação, tanto da nossa razão quanto
do nosso sentimento. Então nós poderíamos aqui, rapidamente, eu cheguei até a pensar, cheguei até a elaborar, criar a condição de ler alguns aspectos que remontam ao Antigo Testamento. Mas o texto é muito longo. O texto é muito longo. E eu não gostaria de cansá-los, porque eu tenho que dar uma prioridade, inclusive, aos aspectos que remontam ao Adão de fora. Porque tem, portanto, dois Adão. O Adão íntimo, que é esse Adão que nós estamos preocupados, nós estamos atentos para compreender, que é a nossa razão, numa elaboração de vida melhor, mais qualificada, como também temos, na nossa intimidade, que cuidar destes nossos sentimentos que nós estamos aqui tratando como a Eva. Porque a vida não para. E o tempo todo nós estamos sendo convidados para dar os nossos testemunhos. Você não para a engrenagem evolutiva. Eu conversava com um médium hoje e ele estava me relatando como é complexo lidar com a mediunidade. No caso dele, ostensiva. Quando ele distingue uma pessoa e muitas vezes tem dificuldade de separar a pessoa que está encarnada e o espírito que está vibrando nas faixas espirituais. Ele vê com a mesma realidade. Ele tem dificuldade disso. Só que não é só a questão de ver, é uma questão de interagir. Porque quando se vê, estabelece algum tipo de vínculo. E esse vínculo vai trazer, por consequência, um despertar do sentimento. Então a gente, inclusive, poderemos refletir com vocês que nós, espíritas, precisamos estudar mais mediunidade, porque encontramos muito pragmatismo na própria orientação aos médiuns, com frases, efeito, tipo assim, mediunidade é dentro do centro, lá na rua não pode ter mediunidade. E não é bem assim. Mediunidade é em todo lugar, porque é uma faculdade. E você não desliga a mediunidade. Não tem jeito. Você não sai à rua e alguém vai falar assim, aperta o botão, você não vai enxergar nada que está na rua. Você só vai. Aí quando você quiser enxergar, você aperta o play. Do tato, do olfato, do paladar, da audição. Não é assim que funciona, como não funciona assim com a mediunidade. E quando o médium é muito ostensivo, portanto, ele estabelece alguns vínculos que traz para eles muitos desconfortos. Ah, mas tem que educar a mediunidade. Ok, com exercício, com experiência. Mas educar como? Fechar o corpo, como fazem algumas práticas místicas? Eu abro o corpo só quando estiver no centro. Não é assim. Existem centros de força, existe interação com espíritos, o indivíduo sente aquecido, sente estimulado, sente depressivo, ele sente uma série de injunções de emoção, de sentimentos, que ele precisa realmente ter uma visão mais clarificada pelo estudo, mas pela vivência e também por uma boa orientação para que ele saiba trabalhar de sorte que fique menos sofrido para ele. Então eu estou falando aqui, a mediunidade, eu posso simbolizá-la na Eva? Posso. Então a mediunidade é acionada muitas vezes pelo mecanismo da indução. Se não tiver indução, não tem mediunidade. Então a serpente pode significar esta instrumentação. Como o anjo lá de fora pode também simbolizar essa instrumentação. O anjo que diz assim, meu filho, vai com calma. Do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não comais, porque se comer morrereis. É a consciência, ou é o amigo, ou é o livro, ou é a palestra, é o estudo como agora, ele pode estar representando para você o anjo. O anjo. Mas aqui agora pode aparecer uma serpente e falar assim, mas que papo chato. Pode aparecer uma serpente que vai falar assim, que indivíduo presunçoso. De onde que tirou isso?
E muitas vezes a gente fica como que num jogo, sem saber a quem dar ouvido. Pelo despreparo, pela inexperiência, ou mesmo porque está com as percepções, os sentidos aflorados, precisando de regulação, de terapêuticas de cuidado. Dirigentes espíritas, vamos, ao invés de ficar fazendo congresso para ficar aplaudindo os outros, vamos fazer encontros para debater assuntos que são mais produtivos para a casa espírita. Reflexão para os dias vindouros. Vindouros. Porque nós estamos vivendo um campeonato de desvios. Desvio de foco. Aonde se favorece a vaidade em detrimento da preparação de trabalhadores para o movimento espírita. Mas não é o nosso tema de hoje. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Capítulo 3 do livro Gênesis. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, não preocupe, é tranquilo, é gostoso, saboroso, pode tocar, porque sabe que se tocar, aciona os reflexos. O toque aqui é a sensação. É a sensação. Nós estamos caminhando na base dos planos da sensação. O que é valorizado é o que está lá, é o que nos vincula à retaguarda. Diferentemente quando você cria uma sintonia com os planos da intuição, que vão nos ajudando a libertar da sensação. Você não fica livre dela, mas você passa a administrá-la. Você passa a administrá-la. Continuando rapidamente aqui, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O marido, a razão ali consorciou com um sentimento que estava se enovelando com as injunções tentadoras, os tentáculos. E ele, não, sem estabelecer um princípio ativo de condução de uma reação positiva, o plano dele foi de uma reação de entrega, de conivência. Olha que interessante essa passagem. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Nós estávamos fazendo um dos estudos referentes a essa passagem algum tempo atrás, e nós usamos a expressão para efeito didático que Adão se envergonhou. E o companheiro respondeu assim no chat, mas não está escrito que eles se envergonharam. E eu, naquele momento, não tive como responder, porque nós caminhamos para outras sendas. Não está escrito que eles se envergonharam. O termo foi didático, eu repito. Mas eu vou repetir para ficar bem claro. E ouviram a voz do Senhor. Ouviram a voz e era do Senhor, não era uma qualquer voz. E a voz do Senhor é uma voz autorizada. Uma voz que chega dizendo a verdade.
E para ouvir a voz do Senhor, significa que houve uma repercussão. Porque para ouvir a voz do Senhor, você tem que abrir a acústica. Porque a voz do Senhor não vai penetrar vergastando. Os sinais da vida são interpretados pelo entendimento de cada um. Por isso que cada um de nós enxergamos a vida de acordo com as nossas concepções. Ponto. O problema é que a gente quer que o outro enxergue a vida pela nossa ótica. Da mesma sorte o ouvido aqui. E é interessante porque ouviram a voz do Senhor, eles não viram o Senhor. Ouvir a voz significa trabalhar no sentido mais subjetivo. O sentido mais, vamos dizer assim, mais sutil, que é a audição. Porque os outros são mais, vamos dizer assim, são mais materializados ou materializantes. Tato. Não é? Paladar. Visão. Aí depois a gente começa a entrar para o olfato e para a audição. Mais sutil. Então, aqui, na ordenação, a audição está para além da visão. E é tão verdade que Jesus disse assim: bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então eles ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração, a definir que os sinais representam tempo e espaço, ciclos. O Senhor passa, o Senhor está. Então, na realidade, somos nós que passeamos nas nossas observações. Somos nós que abrimos ou fechamos o nosso entendimento. Mas quando no caso Adão, percebeu o Senhor, ele tinha acabado de comer do fruto que não podia. Adão se escondeu. Por que alguém se esconde? Por que nos escondemos? Porque fizemos alguma coisa que a consciência não está autorizando. Não é verdade? Escondeu-se Adão na ordem, a razão e, por consequência, o sentimento. E quando se esconde, é porque não estamos em condições de fazer um enfrentamento. Enfrentamento. Enfrentamento da vida. Continuando. Adão e sua mulher da presença do Senhor. Deus entre as árvores do jardim. Eles se esconderam no meio daquelas que podiam comer. Eles não se esconderam atrás daquelas que não podia comer. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Medo. Porque estava nu e escondi-me. Está aqui a condição. Escondeu porque estava nu, porque teve medo. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Adão falou que foi a mulher, e a mulher falou que foi a serpente. E ela admite que comeu, se alimentou. Alimentou do quê? Da produção mental. Nós nos alimentamos da nossa produção mental. Então, dependendo do foco da produção, nós vamos nos fortalecer ou nós vamos criar condições difíceis. Se não sabemos nos alimentar, nos desregramos, amanhã vamos pagar o preço, vamos ficar enfermos. Eu vou interromper um pouco, se vocês me permitem,
Porque a nossa moderadora, a Cleusa, que está responsável por colher as perguntas, está dizendo assim: eu vi uma palestra que falava que se os exames médicos estão normais, a labirintite é sinal de início de mediunidade. Bom, eu acabei não conseguindo ver antecipadamente a pergunta e eu fui ler junto com vocês, porque eu estava me referindo sobre a mediunidade. E a pergunta é associando labirintite com mediunidade. Me perdoe a nossa companheira, que eu não estou percebendo o nome, que formulou a pergunta. Eu agradeço essa pergunta. Eu vou tentar dizer o seguinte: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não vamos misturar alho com bugalho. E eu não estou aqui autorizado para fazer qualquer estudo sobre labirintite. Mas eu posso dizer, de uma forma muito simples, que quando o labirinto estando afetado, ele pode trazer para nós sensações que são similares com algumas sensações da mediunidade quando se encontra em planos, vamos dizer assim, desequilibrados. Mas eu não posso dizer que toda labirintite tem a ver com mediunidade. Eu estaria dando uma opinião lamentável e antidoutrinária. Como é muito complexo diferenciar o que é uma mediunidade que está desequilibrada, que está enferma, com os sintomas da labirintite, então vamos tomar cuidado nas afirmativas, ok? Aliás, eu até queria dizer que não é a mediunidade que fica doente, é o espírito, é a sua sensibilidade que pode estar desajustada. Então, quando nós estamos em planos de desequilíbrio, de ajustes dos nossos corpos, porque quando se fala em desequilíbrio, nós estamos falando de desequilíbrio nas junções dos nossos corpos. Corpo mental, corpo causal, corpo físico. Então, o desequilíbrio é o desalinhamento destes corpos, que produzem sensações desagradáveis. Então, é importante a gente só ter esse cuidado. Então, eu não posso entrar no mérito, porque senão, minha amiga, eu vou desviar do contexto. Mas muito obrigado pela sua participação. Mande e-mail que a gente tenta responder com mais cautela. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente?
o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. E uma espada no Evangelho é verdade, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos amigos, se Deus nos permitir, quem sabe um dia a gente volta para estudarmos. Quem sabe um programa intitulado Evolução, tendo como base o Pentateuco mosaico. Mas para chegar lá nós temos que caminhar demais. E tomara a Deus que a gente consiga. Cada versículo, que alguns têm 3, 4 frases, cada frase dessa é um estudo. Eu gostaria de cumprir a minha tarefa, pedindo vênia para vocês, para trabalhar um pouquinho desta repercussão em nível social, em nível espiritual. Vamos dizer assim, nós falamos um pouquinho do Adão, não é? Do Adão, da razão, da sua mulher, que representa o sentimento, e que depois esse sentimento passou a se chamar Eva. Quando se chama Eva, é a personificação. Personifica vamos dizer assim, o envolvimento do sentimento com aqueles planos que desviam o indivíduo da sua trajetória. Porque o sentimento, portanto, pode estabelecer um consórcio com as induções que vêm de cima, que favorecem o nosso crescimento. Ponto. Poderíamos até dizer que na queda também se aprende. Sem dúvida. Nada se perde. Tudo se transforma. Mas é necessário a gente separar um pouco as coisas para didaticamente a gente entender. Porque o nosso desafio diante desse jardim da vida, o jardim do Éden, que nós podemos referir a esse jardim ao nosso estado íntimo, a terra sagrada do nosso coração, dentro desse jardim nós temos muitas possibilidades. E aquelas possibilidades que o Senhor autoriza, nós devemos nos alimentar. Obviamente sabendo alimentar. Então tem diversas árvores. O Senhor fala, comeis delas. Se está liberado, é porque significa que nós já temos condições de alimentar delas. Se aquela existe uma placa proibitiva, é porque ainda não chegou o momento. E o interessante é porque essa árvore fica no meio do jardim. Então a ideia, se eu for trabalhar numa linha de espiral evolutiva, dos ciclos, não é? É como se a gente fosse convidado a ir na periferia para o centro, até chegar no momento oportuno para se alimentar daquela árvore. Se a gente não aprende que devemos trabalhar numa cadência natural de evolução, todas as nossas precipitações nos trazem desconforto. Nos colocam muitas vezes em regiões perigosas. Se você acelera o carro acima da velocidade permitida, você está se expondo a um risco. Quanto mais acelerar, mais exposto estarás. A árvore da ciência do bem e do mal que o Senhor diz para não comer, é porque aquela árvore representa o despertar da consciência. Essa árvore da ciência do bem e do mal é o estar diante da verdade. E você pode buscar a verdade de N maneiras. De uma forma cautelosa, prudente. Mas você pode também buscar essa verdade pelas injunções escolhidas por ti. Alguém diz assim, olha, esse caminho aqui é interessante. Aí você olha para o caminho de cá e fala assim, não, mas esse aqui é mais rápido, eu vou por aqui.
Ok. Todos os caminhos levam a Roma. A gente aprendeu isso no passado, não foi? Nós podemos escolher um caminho que vai trazer a verdade de uma forma mais rápida. E o trazer a verdade de uma forma mais rápida, sem a cadência interessante da misericórdia, proporciona para nós muitas vezes um reino chamado morte. A morte. Foi o que aconteceu com Adão. Porque na realidade, quem era o responsável do processo era Adão, não era a mulher, que depois se chamou Eva. E o interessante porque o preço, nessa cadência do texto, basta ler com calma, que a gente vai verificar que a cada um, tanto a serpente quanto a mulher, Eva, Adão, a cada um foi imputado a justiça conforme a obra, conforme o entendimento, conforme a posição espiritual. O Reginaldo está dizendo assim, essas passagens são simbólicas ou aconteceu realmente em algum lugar? Elas são simbólicas. Elas aconteceram em algum lugar, mas não com a visão que nós até agora empreendemos. E o Reginaldo está sendo um instrumento para que eu possa me desvincular, que não está fácil, porque é instigante esse texto. Se deixar, a gente fica aqui. Já que ele está nos suscitando a trabalhar sobre a passagem acontecida em algum lugar, nós vamos dizer que essa passagem acontece conosco, porque nós estamos discutindo aqui primeiramente nosso mundo íntimo. A cada momento nós estamos no paraíso, somos convidados, somos induzidos, somos seduzidos, somos inspirados, mas pagamos o preço quando nos descobrimos, quando descobrimos a verdade. O texto, isso tudo proporciona desconforto, medo, situações adversas, que a gente costuma dizer assim, ai meu Deus, para que eu fiz isso? Não é? Por que eu não pensei? Ai, Jesus, e agora? Salva-me. Não é assim? Nós estamos nos investindo na vida, sim. Você proporciona um momento, faz uma prece, vamos reunir aqui, vamos fazer uma atividade espírita. Aí beleza. Daqui a 5 minutos eu esqueço a prece, esqueço que estou no centro espírita, uso de palavras inadvertidas, desrespeitosas, descaridosas. Aí daqui a pouco, tem que fazer a prece final porque acabou a reunião. Aí fica assim, como afirmam alguns amigos, aí a gente fica com aquela cara de tacho, sem saber o que nós estamos fazendo no centro espírita, que é um lugar que pressupõe que estamos para conversar sobre Deus, sobre o Evangelho. Aí termina a reunião, vai todo mundo para casa. Chega em casa, deita a cabeça no travesseiro e fala assim, meu Deus, eu errei de novo. Ai, como eu sou precipitado. Ai, meu Deus. Mas também fulano é o meu karma. É reencontro espiritual negativo. Devemos ter nos atracado no passado. Não, aquela reunião tinha influências espirituais tenebrosas. E na realidade, somos nós que estamos sendo descuidados. E no caso aqui, Adão já se apresentava como um indivíduo que foi escolhido, ele foi criado. Ele é fruto da criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a semelhança. Vocês conhecem esse texto? Eu posso voltar a Moisés? Nós vamos nos referir no capítulo 1, um dos versículos mais extraordinários que a gente gosta de estudar. Versículo 26 do primeiro capítulo. E disse Deus, façamos o homem. E disse Deus.
Farei o homem. Não. Moisés escreveu. Façamos o homem, então não foi Deus. Foram seus co-criadores. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Por que não é a imagem de Deus a semelhança de Deus? Eu vou ficar por aqui, porque o texto vai me chamar para outra senda. Então, nós vamos trabalhar agora num contexto universal. Vamos sair do ambiente íntimo, tá, Reginaldo? Vamos bater um papo sobre acontecimentos que envolvem a própria criação, a própria estruturação, a própria socialização, a própria evolução do nosso planeta Terra. E aí, à luz da doutrina espírita, nós vamos trazer, portanto, aquele que tem autoridade. O precursor dos novos tempos. No dizer da espiritualidade superior, o precursor das felicidades celestiais. Quem é o precursor? Aqui ele chama Allan Kardec. No livro A Gênesis, no capítulo 11, nós temos uma abordagem de Kardec. Eu ia falar Jesus, né? Kardec, o médium, como queira. Allan Kardec desenvolve uma teoria que explica a teoria, aliás, ele explica a teoria dos anjos decaídos à luz da doutrina espírita. E eu não posso perder a oportunidade de trazer Allan Kardec para a nossa sala, para o nosso ambiente, para a sua casa, nesse momento. Você que está no trabalho. Tem amigas que podem estar na cozinha fazendo o jantar da família. Já me contaram isso. No Apocalipse, sábado de manhã, tem a turma que está até lavando roupa com o áudio ligado. Olha que legal. A gente consegue, viu? E dizem que as mulheres conseguem mais que os homens. Fazerem multitarefas, né? Fazerem multitarefas ao mesmo tempo. Capítulo 11, Doutrina dos Anjos Decaídos. Item 43. Observemos. Eu peço, por favor, eu peço para vocês esquecerem um pouco a depressão. Esqueçam os seus problemas. Vamos fazer uma viagem no cosmos. Vamos para o mundo espiritual. Vai te fazer bem, eu garanto. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral. Uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade a que até então pertenceram,
e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver. Ao mesmo tempo que expiarão, por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho, suas passadas faltas. Desculpe. E seu voluntário endurecimento. Que serão tais seres? Entre estas outras populações para elas novas, ainda na infância da barbárie, se não anjos ou espíritos decaídos, ali vindos em expiação? Não é precisamente para eles um paraíso perdido, a terra de onde foram expulsos? Essa terra não lhes era um lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato onde vão ficar relegados por milhares de séculos, até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é uma como longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Mas ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem, vindos quer da erraticidade, concernente a esse mundo, quer de um mundo menos adiantado que merecem abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim, renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo o estado moral do mundo se encontra melhorado. São às vezes parciais estas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a uma raça. Mas de outras vezes são gerais, quando chega para o globo o período da renovação. Qualquer semelhança é mera coincidência com a Terra? O que vocês acham? A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça há desempenhado até hoje na Terra? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado do que a Terra. Havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso, e não tendo tais espíritos querido, pela sua obstinação, colocar-se à altura desse progresso, lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram, relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos. Teve Deus razão para lhe dizer, abre aspas, e Kardec se refere agora ao texto que nós lemos. Dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador,
isto é, um que a esclareceria sobre o caminho que lhes cumpria tomar, para sair desse lugar de miséria, deste inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Este Salvador, ele, com efeito, lhe enviou na pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei de amor e de caridade, que ela desconhecia, e que seria a verdadeira âncora da salvação. Me perdoem, mas eu estou envolvido pelo texto e vou continuar a lê-lo. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante, em determinado sentido, que espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos a tempos na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas, simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Última etapa. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo, e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que viveram desde Adão até as que viveram em Jesus Cristo, e nem as que viveram depois. Todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia estender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister se aplicassem as mesmas almas. Se estas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podiam deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, consequentemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo às do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra ao tempo de Adão, e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um mundo melhor. E tereis a única interpretação racional do pecado original. Pecado peculiar a cada indivíduo, e não resultado da responsabilidade da falta de outrem, a quem ele jamais conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se, e que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores, e então, mas só então, lhe dareis a missão, um sentido real e sério, que a razão pode aceitar. Que a razão pode aceitar. A doutrina dos anjos decaídos e a perda do paraíso se refere, portanto, ao item 38 da mesma obra. Porque, de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas
grandes colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu a origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa raça mesma, chamada de raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra já estava povoada desses tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que a tinham precedido nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nola mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é a antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas. Antes tenderia a confirmá-las. O degredo. Por que a raça adâmica veio para a Terra? Porque não, conforme define Allan Kardec, não houve obstinação ao bem. Não foi implementado o sistema da boa vontade. O investimento na evolução moral. Atingiu-se um patamar de evolução intelectual, tecnológica, etc, etc, etc. Como está acontecendo no nosso mundo atual, onde espíritos aos milhões insistem, obstinam-se, rebelando-se contra as leis divinas. Indiferentes, revoltados, pilhando corações, estrangulando possibilidades, conspurcando sem escrúpulos, espargindo fogo, fome, luto, morte, salpicando terras de corações com os excrementos que dimanam de mentes perversas, de seus corações. É o que está acontecendo no nosso planeta Terra, aonde, principalmente a partir do final do século XIX, estulgindo no século XX, degredos em massa da Terra e da sua psicosfera está sendo levado a efeito, aonde espíritos estão sendo convidados a sair da ambiência desse planeta. Ou seja, nós temos na Terra, na prática, o palco que apresenta exatamente o estado social, espiritual dos mundos de onde vieram ou veio a raça adâmica. Eles foram degredados, mas com a sua pujança intelectual, capacidade desenvolvida em vários setores, foram trazidos para o planeta Terra, para se encontrarem com almas infantis. E vamos dizer assim,
e acionarem um mecanismo de evolução terráquea, no sentido da elaboração, da construção, da organização, da evolução física planetária, mas com profundas marcas, cicatrizes em suas almas, pelo sentimento que o degredo oferece. Saudade. Vontade de estar próximo daqueles que se ama. Por isso que Kardec usa o símbolo do olhar para um lugar distante, como se as estrelas, por exemplo, representassem miragens, que calassem fundo nos corações destas almas, fazendo algum tipo de conexão, que a intuição traz como um caminho que precisa de ser caminhado novamente, percorrido no seu sentido da volta. Porque o degredo traz o desconforto e uma vontade de retornar para os teus, para o núcleo que sustenta as almas. Amor. Saudades da pátria, como fala Reginaldo Monteiro. Muito obrigado, Reginaldo. Saudades da pátria espiritual. Vejam as tradições egípcias, as pirâmides, as naves, todo o ritual que traduzia o nascimento de um faraó ou a morte de um rei, a travessia do Nilo, do grande rio da imortalidade, o Hades, o plano espiritual, a mediunidade que favorece o intercâmbio entre os seres, das diversas moradas da casa do Pai. São símbolos que falam materialmente para nós desse assunto extraordinário que Allan Kardec desenvolve para todos. Foram degradados para se aprimorarem. Vieram para a Terra, portanto, para terem a oportunidade de se reorganizarem intimamente. Cuidar das revoltas ou da indiferença. Num ambiente difícil. Mas tendo uma promessa que se cumpre a cada momento em que a gente abre o coração para ela. A promessa é muito clara, poética. Não vos deixarei órfãos. Todas as ovelhas serão reunidas num só rebanho. Há ovelhas que não são desse aprisco, mas todas estarão juntas. Foi Jesus quem disse. No item 47 do livro Gênesis, A Gênese de Kardec, que conclui, ou que exemplifica, toda essa teoria, essa explicação extraordinária que o nosso precursor traz para nós, Kardec conta um caso que nos ajuda de uma forma solene, dizendo assim, se referindo ao seguinte acontecimento. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem do dia concebida assim: pondo os pés nessa terra longínqua, já sem dúvida compreendestes o papel que vos está reservado.
A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sobre as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos, constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo-vos mais, para vos elevar à altura dos bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, vírgula, se o quiserdes. A nossa disciplina é severa, e assim tem que ser. Colocada em vossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficai sabendo, do mesmo modo que justa e paternal. Saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Kardec diz assim, agora para todos vocês, para todos nós, aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder, de um país civilizados, e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. O que o chefe está lhes dizendo? O que o chefe está orientando esse bando de homens? Prestei atenção. Devolvamos a palavra para esse chefe. Abre aspas. Infringistes as leis do vosso povo, do vosso país. Nele vos tornastes causas de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Manda-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir. Levar a civilização a estas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa. E saberemos distinguir os que procederem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte. Podeis melhorá-la, se o quiserdes, porque tendes livre-arbítrio. Devolvamos a palavra para Kardec. E ele fala assim agora para nós. Para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por receberem contra a lei? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de que usou Deus falando aos espíritos exilados na terra? Abre aspas. Desobedeceste às minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver ditosos e em paz.
aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossa falta, isto é, o céu. Por fim, à primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se acha colocado. Ele está na situação do homem do mundo, condenado à prisão por seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. Será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelos de virtudes? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo, conservaram as tendências que traziam um resto da velha levedura. Ora, meus queridos amigos, bondosos estudantes das cartas de Paulo, não é esse o pecado original? A base que nos vincula ainda de uma forma tão intensa ao homem velho. O nosso propósito de hoje foi tentar trabalhar um pouco desse movimento histórico, para que nós possamos, a partir dos nossos próximos encontros, voltarmos as nossas atenções para o desenvolvimento destas cartas. Porque Paulo, profundo conhecedor da humanidade, da psicologia do espírito, escreveu ou foi intérprete do pensamento do Cristo para nos dizer que estas missivas chegam no momento oportuno. Possivelmente muitos de nós já as lemos e estamos retornando à leitura no agora. Porque agora é o momento exato para que a gente possa mais uma vez lucificar o caminho que devemos percorrer, a partir do entendimento da vida, dos teus sinais, das experiências que trazemos da nossa bagagem como espíritos imortais. Se o pecado entrou no mundo pelo homem, por uma personalidade, por um equívoco, por um vício, ele só assim aconteceu porque nós nos permitimos, nos interessamos pela aventura. Costuma-se afirmar que um sonho é o primeiro passo para um grande voo. O espírito precisa de sonhar. Mas é necessário também observarmos que existem sonhos que são possíveis. Existem outros que são devaneios. Existem aqueles que nós nos encantamos porque eles falam
do menor esforço, enquanto há aqueles convites que ensejam um bom combate. Kardec deixa claro para nós uma das palavras-chave que está nesse texto maravilhoso, que só há degredo, só há o exílio, quando o espírito não se obstina no bem, insiste no bem. E a senha Jesus apresentou para nós: perseverar até o fim. Eu não tenho dúvida de que muitos de nós que estamos nesse palco, que é o estudo, nesse espaço, que é um liceu, muitos de nós estamos aqui debaixo de muitas lutas dolorosas, de muitos desafios que, em determinados momentos, nos sentimos sem força, sem norte, sem bússola, sem condições de ver uma luz lá no fim do túnel. Por isso, queridos amigos, se eu pudesse, se eu tivesse condições, autoridade, eu gostaria de dizer para todos vocês que chegou a hora. Eu gostaria de dizer que chegou o nosso momento. Mas eu confesso que eu não tenho e nem gostaria de ter esse poder. Por isso eu prefiro me encantar, me inspirar na poesia amorosa do amor não amado, que é Jesus. E foi Ele quem nos afiançou. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não vos deixarei órfãos. Na casa de meu Pai há muitas moradas, portanto não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Este momento de inspiração final, esse momento de exaltação, ele se torna solene se você acreditar que você vai conseguir, caso você se sintonize com aquele que se responsabilizou para cuidar de tantos soldados, de tantos combatentes, nos ensejando uma nova terra, para que a gente pudesse reconquistar a confiança no poder sobre si mesmo. E junto com ele, com as mãos abençoadas, um dia nos libertarmos e podermos voltar para o núcleo redentor dos nossos amores, da nossa família espiritual, que é cultivada, repito, que é acalentada por cada alma que a gente aprender a amar na terra. O que vai nos aproximar, que vai favorecer a grande viagem de retorno à pátria espiritual, é as conquistas civilizatórias, solidárias, igualitárias e fraternas que nós implementarmos nessa terra sagrada que Jesus é o grande governador. Amei, amai, amemo-nos uns aos outros sempre. Esta é a senha. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos abençoe. Que na próxima semana, com a vontade, com a permissão dele, possamos estar de volta para estudar, junto com as hostes que representam o convertido de Damasco, Paulo de Tarso. Muito obrigado aos nossos irmãos do chat, ao Reginaldo, a Tânia, o Ederson, a Cleusa, a Cris, a todos que participaram conosco, que estão no anonimato, os nossos amigos que fazem parte de uma equipe
que sustenta esse trabalho, e eu gostaria de poder, de coração, agradecer a todos, porque, confesso, somos aqui apenas, desculpe, instrumentos, e existe uma grande equipe anônima, que são médiuns, que são vibracionais, sustentadores, seja na técnica, seja espiritualmente, seja na amizade, que nos ajudam nessa tarefa. Ave Cristo. Até breve.